Olá, somos estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal da Bahia, e esse vídeo faz parte da disciplina Paleontologia, ministrada pelos professores Alex Christian e Simone Souza de Moraes. O grupo é composto pelos seguintes integrantes: Andressa de Oliveira, Gabriel Sueira, Keila Matos, Marila Silva e Tayane dos Santos. Temos como tema do nosso vídeo o uso da paleontologia nos estudos de fósseis e grandes extinções. Hoje falaremos das 5 grandes extinções em massas, um tema muito interessante, pois quando ouvimos falar de animais extintos, costumamos pensar somente em fósseis de dinossauros, mas fique sabendo que um fóssil é um resto, vestígio ou resultado da atividade de organismo que tenha mais de 11 mil anos, ou no caso de organismo extinto, sem limite de idade, preservados em sistemas naturais. Saiba que muito antes dos dinossauros ocupar o espaço terrestre, já existiam inúmeras formas de vida. A maioria deles já se extinguiu, como veremos no decorrer do vídeo. As extinções podem ser consideradas como extinções de menor escala e extinções em larga escala ou massa. Para esse vídeo, trataremos apenas de extinções em larga escala, que são chamadas assim porque surgiram situações em que uma significativa porção de tudo que era vivo no planeta foi totalmente eliminada, sendo o mais famoso deles aquele que envolve o fim dos dinossauros, no limite Cretáceo-Terciário, embora o de mais larga escala tenha sido o que marca o limite Permiano-Triássico. Para entender melhor as eras, devemos saber que, dentro do Paleozoico, a vida antiga, estão vários períodos: o Cambriano, o Ordoviciano, o Siluriano, o Devoniano, o Carbonífero e o Permiano. E na era Mesozoica, a vida do meio inclui os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. E vamos às grandes extinções em massas. Bom, o período Ordoviciano-Siluriano é o período da Era Paleozoica, ocorrido aproximadamente entre 510 a 433 milhões de anos. O Paleozoico foi uma época com abundantes fósseis de organismos com conchas. Como resultado, o registro fóssil melhora dramaticamente no início da Era Paleozoica. No Ordoviciano, a vida ainda era restrita aos oceanos. Entretanto, esse foi um período de extensa diversificação de numerosos grupos de organismos. Essa grande diversidade de organismos foi determinada para que a extinção que ocorreu no Ordoviciano fosse considerada a segunda mais devastadora, atingindo essencialmente a biota marinha. Estima-se que 85% das espécies tenham sido extintas. As evidências apontam para dois pulsos de extinção relacionados a mudanças climáticas globais associadas à glaciação de Gondwana. O supercontinente, antes de se dividir no que hoje são os continentes ou subcontinentes da África, América do Sul, Antártica, Índia e Austrália. A extinção desse período ocorreu em duas fases. Primeira fase: organismos planctônicos e nectônicos, que são os flutuantes nadadores, foram afetados, bem como organismos bentônicos, que vivem no fundo, como trilobitas, brizoários, corais. Já na segunda fase, afetou vários grupos de trilobitas, corais, conodontes e brizoários. Ambas as fases do evento de extinção foram relacionadas ao resfriamento global e ao crescimento das geleiras em Gondwana. A glaciação foi associada à redução do nível do mar e à redução do habitat em águas rasas. À medida que o clima esfriou, os organismos tropicais apresentaram um maior declínio e no momento que ocorreu o aquecimento e as geleiras começaram a derreter, organismos que foram adaptados às condições mais frias começaram a sofrer extinção. Entretanto, organismos móveis como os trilobitas, que eram muito comuns antes do fim do Ordoviciano, também foram bastante afetados e após a extinção persistiram com a diversidade bem menor. A extinção do Devoniano, a extinção massiva do Devoniano, é considerada a terceira mais intensa das extinções massivas a ser registrada na história da vida da Terra, e atingiu o que é considerada como a idade dos peixes, coincidente com a expansão da vegetação terrestre. Suas causas são ainda não conhecidas, atribuídas a sucessivos impactos de meteorito de grande escala, glaciação, diminuição da temperatura, redução do dióxido de carbono, anoxia dos oceanos e de outras massas d'água.
Entre estes fatores, ganha mais suporte entre os autores a queda acentuada da temperatura conjunta com a anoxia dos mares, mas o debate sobre a questão se mantém nos meios especializados. Esta extinção massiva, diferentemente das outras extinções, não se situa no final do período geológico, no caso, na transição do período devoniano para o Carbonífero, mas é situada na fase final do Devoniano, aproximadamente entre 377 a 662 milhões de anos atrás. Os peixes placodermos, como o Ducleosteus, desapareceram nessa extinção em massa. Discuta-se que foi um evento para padrões da paleontologia instantâneo ou prolongado, durante a duração de 2 ou 3 milhões de anos. A extinção ocorreu no Permiano. Durante este período, os continentes eram apenas um, a Pangeia. O cenário ele era composto por uma grande biodiversidade, como mostram os registros fósseis da época. Mas o que aconteceu de fato para termos a maior das extinções até os dias atuais? Para essa pergunta, temos diversas hipóteses, porém, a mais aceita pelos cientistas está associada possivelmente a um vulcanismo extremo ocorrido na Sibéria, o que desencadeou uma série de acontecimentos. Houve um aquecimento global intenso, o que aumentou rapidamente as concentrações de gás de dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio, como também aumento da temperatura na atmosfera e na água. Isso levou à liberação de gás metano, que foi acumulado no fundo dos oceanos. Com o aumento desses gases, o oxigênio diminuiu extremamente, o que levou à morte de diversos animais por falta desse oxigênio. Quase 90% da fauna marinha e terrestre se foi, desde a flora e fauna, como os últimos trilobitas. Por causa do vulcanismo e o aumento da temperatura, é possível que o nível do mar também tenha subido, o que pode ter causado a morte ainda de mais animais, levando assim o desaparecimento de cerca de 96% das espécies. Das 48 famílias de vertebrados terrestres existentes no final do Permiano, poucas sobreviveram. A vegetação, fitoplânctons e a flora de Glossopteris, que estavam em alta nesse período, acabaram desaparecendo. Espécies de animais marinhos como os trilobitas, corais, briozoários, equinodermos também estavam mortos. Os animais tetrápodes e terápsidas, que são vertebrados com 4 membros, como os anfíbios basais, répteis e alguns mamíferos, também não sobreviveram em sua maioria. De todas as linhagens sobreviventes, algumas se destacaram, como os anfíbios, répteis e mamíferos ancestrais. As evidências que contribuíram para essa hipótese do vulcanismo estão entre elas a baixa formação de carbono encontrada nas rochas no final do Permiano, o que sugere que houve um acúmulo de CO2 atmosférico pela diminuição da fixação de carbono nessas rochas. Também temos a substituição da flora de clima frio para a flora de clima quente, além de cristais quartzos fissurados que podem estar relacionados a explosões vulcânicas, como mostra essa hipótese. A quarta, a extinção do Triássico-Jurássico, foi uma das mais severas extinções em massa. Ocorrida há 201 milhões de anos, no final do período Triássico, afetou toda a vida existente e abriu as portas para as gimnospermas iniciaram o domínio dos continentes, assim como os répteis. Surgiram então os primeiros dinossauros, que dominaram a vida animal no planeta, bem como os mamíferos ovíparos.
Para entender melhor esse fenômeno que provocou essa catástrofe, pesquisadores da Universidade de Leeds, na Inglaterra, publicaram evidências de que essa extinção, no limite entre Triássico e Jurássico, foi parcialmente causada por uma queda brutal na quantidade de oxigênio diluída nos oceanos. Essas evidências são baseadas em rochas na Itália, Canadá e Irlanda, que hoje estão em terra firme, mas no período Triássico estavam no fundo do mar. Essa descoberta permite deduzir uma provável sequência de fatos que provocaram a morte de inúmeros organismos há 200 milhões de anos atrás. Entre suas causas estão erupções vulcânicas massivas que podem ter despejado grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, desencadeando assim um processo de aquecimento global. A água quente ela tem menos oxigênio, mas os animais marinhos com metabolismo acelerado pelo calor precisam de mais oxigênio. Com a falta desse gás, há um aumento significativo no número de mortes. Também há indícios de que asteroides colidiram com o planeta, dizimando assim cerca de 80% dos organismos existentes. Extinção do Cretáceo e Paleógeno. O Cretáceo se encontra no Mesozoico, e o nome é derivado do termo latino creta, que significa giz, relativas rochas calcárias dessa idade da França e Inglaterra. Esta era é considerada como o fim dos dinossauros, por ser o grupo de animais fósseis mais conhecidos atualmente. Estes animais tiveram grande dominância no Triássico ao Cretáceo. A vida no Cretáceo era dominada por novas faunas compostas por dinossauros, crocodilos, mamíferos, entre outros. Nesta era, as florestas passaram pela primeira vez a ser dominadas pelas angiospermas, conhecidas como plantas com flores, ao invés das gimnospermas, as plantas sem flores. O Mesozoico terminou com a mais famosa de todas as extinções, chamada de Extinção Cretáceo-Terciário, KT, ou Cretáceo-Paleógeno, KPG, que faz parte do Cenozoico. Este é o evento de extinção que causou o desaparecimento dos dinossauros, pterossauros, ammonoides e muitos outros invertebrados. A morte dos dinossauros, posteriormente, permitiu a radiação de várias espécies, como os mamíferos. Como foram muitas extinções, falaremos das mais polêmicas e divididas no meio científico, que foram a dos dinossauros. O nome dinossauro vem do grego deinos, aterrorizante, e saurus, lagarto. Então, a gente pensa nos lagartos de casa, porém enormes e aterrorizantes. Mas, como que se deu essa extinção? A hipótese mais proeminente invoca forças extraterrestres como o impacto de um meteorito ou cometa como principal agente de extinção. Hipóteses mais antigas consideravam vulcanismo e glaciação como as possíveis causas. A evidência mais concreta do referido impacto é a cratera na costa norte do México. Também são encontradas evidências mais recentes na Itália, no limite KT, há 65 milhões de anos, que são marcadas por uma fina camada de irídio depositada na mesma época que ocorreu a extinção. O irídio é um elemento raro na Terra, mas é muito abundante em meteoros e cometas. Um certo meteoro atingiu a Terra. Este impacto gerou uma explosão destrutiva equivalente à explosão de milhares de armas nucleares, provocando terremotos maiores que 11 em magnitude e tsunamis generalizados. O referido impacto envolveu o globo por anos em um espesso casulo de poeira que enegreceu o céu, impedindo as espécies de fazerem fotossíntese, levando a um desequilíbrio ecológico. Este cataclisma encerrou efetivamente o reinado dos dinossauros e abriu a porta para a ascensão dos mamíferos, que conseguiam se esconder em buracos e cavernas e precisavam de menos alimentos que os dinossauros. Porém, alguns dinossauros que voam conseguiram se manter, e se trata hoje em dia de aves como as galinhas, por exemplo. Essa evidência se dá por conta dos fósseis de dinossauros encontrados no limite KT, que fica embaixo da linha de irídio. A maioria dos paleontólogos acredita que esta ampla distribuição de irídio no limite KPG se dá pelo possível impacto terrestre do meteoro. Houve 5 extinções em massa ao longo da história do nosso planeta, e há quem diga que a devastação causada pela humanidade seja um sexto evento em andamento. Compreender esses mecanismos que levaram às extinções ao longo da história da Terra não serve apenas para desvendar nossa curiosidade sobre a vida e a obra dos seres que viveram antes de nós, mas também para demonstrar a influência que nossas ações podem exercer sobre ecossistemas atuais.